Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na segunda imersão sobre propósito de vida. Você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Eu sou Júnior Pimentel e agora nós vamos dar continuidade a mais uma palestra. Nós já tivemos duas palestras, já passaram por aqui. A Selma contando a história de vida dela e a transformação. Já passou aqui também conosco, passou a querida agora há pouco, a Ana Paula, e agora eu vou receber a Liz Pellegrini, que é uma empreendedora, coach para mulher, psicanalista. Ela também é idealizadora do movimento Acorda Rainha, onde tem transformado e impactado muitas mulheres. Eu vou chamar aqui, vou trazer o convite para ela, para que ela já entre e para que a gente comece já já. Lá vai o... Nós estamos nessa segunda imersão. A primeira imersão nós tivemos no início do mês, agora nós estamos na segunda imersão e um monte de histórias incríveis. Histórias de transformação. Você vai ouvir e aprender bastante aqui. Seja bem-vinda, Josi. Seja bem-vinda, Liz. Já enviei a solicitação. Só aceitar e cair para dentro. Então, nós estamos aqui. Desde a manhã já começamos aqui, já tivemos algumas palestras. Então, eu convido você que está ouvindo essa live agora, ou você que vai participar, ou você que vai vê-la depois, não esqueça de seguir, deixar o seu comentário. Não esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possível. Deixa eu ver aqui, aceitar. Vamos ver agora. Eu aceitei. Cadê você, querida Liz? Então, o que acontece? Você que vai ver essa imersão depois, ou você que está vendo agora, nesse momento, não esqueça de... Não está entrando. Tá bom, vou enviar aí, rapidinho, só um momento. Deixa eu ver aqui o convite para a Liz. Ele não está entrando. Enviei o convite. Acabei de enviar o convite de novo. Então você que está aqui, já tem... Agora, Incrível, não já... Agora sim, querido. Não estava entrando. é, Arruma aí enquanto eu vou fazer aqui a introdução. Já já eu passo para você. Então nós estamos na segunda imersão. Propósito de vida. O tema de hoje é sobre renovo. Nós estamos contando histórias de pessoas que de alguma forma têm trazido impacto à sociedade. Tem pessoas que têm contado histórias de transformações diferenciadas. Nós já ouvimos aqui pela manhã a história da Selma, que foi incrível aprender muitos códigos. Já vi a história da Ana Paula, que também foi uma história incrível. E agora nós vamos ouvir a história da Liz Pellegrini, que ela, como eu falei, ela é uma empreendedora, ela é uma coach para mulheres, psicanalista. Ela é idealizadora do movimento Acorda Rainha, que é um movimento que vai impactar o Brasil todo. E hoje eu estou aqui muito, como eu posso falar, feliz e alegre, porque eu quero ouvir essa história de transformação. Vocês que estão chegando aqui, não esqueçam de compartilhar essa live, coloque o seu coraçãozinho aí, fique conosco até o final. No final eu vou contar algumas coisas boas que estão acontecendo. E eu quero passar agora para você, querida Liz, que você possa se apresentar, dizer quem você é, de onde você está falando, e aí começar a contar essa história de transformação. vamos lá. Bom dia, obrigada. Boa tarde já quase, né? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Vou falar um pouquinho de mim para quem não me conhece ainda. Meu nome é Lisena, mas todo mundo me chama de Liz. Eu sou psicanalista. Hoje eu trabalho mais com mulheres, né? Por causa do que eu vivi, que eu vou contar aqui. Eu sou de São Paulo, mas eu moro em Fortaleza. E eu estou muito feliz com o convite, né? Espero não chorar, vou tentar. Mas eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo. Eu falo, dividi em duas partes. No primeiro momento, né, eu vou contar o que aconteceu mesmo, né? Tentar resumir assim, o que eu sofri, o que eu vivi, e depois como que eu comecei a acordar, né? Como que eu comecei a resgatar minha autoestima e com a ajuda de todo mundo, né? Inclusive a sua também. Estamos Então, aqui para servir. Então, assim, antes dela começar a contar a história dela, eu vou convidar, pedir para vocês aqui, se vocês estão ouvindo a gente bem, se tá chegando bem o áudio, envia aí o aviãozinho aí, ó, para 10 pessoas, 10, 10, 10. Tem o coração embaixo aqui? Dá esse coraçãozinho aí, eu quero ver esse coraçãozinho aí. Bom. Ah, agora sim, começou. Então, nós vamos ouvir a história dela, ela vai contar a história dela, um pouco das experiências de infância, vai contar a história de transformação dela. Para você que é mulher aí,
Pegue papel para você anotar esses códigos e também pega um lenço, porque eu acho que não vamos chorar de novo. Ó, está baixo o som, tu Ah, consegue? eu vou Tira, tirar. pode tirar o seu fone, fica melhor. Melhorou? Não. Agora sim, agora eu estou ouvindo Aí bem tava o legal fone, agora. tirei aqui. Então vamos, fica à vontade agora, pode contar essa história de transformação, de mudança, de milagre. Certo. Bom, vamos lá, começar lá de trás. Eu tive uma vida relativamente tranquila, né? Eu falo até uns 28 anos de idade, né? Sou filha única, cresci numa família sossegada, eu, meu pai e minha mãe. É uma vida bem sossegada. Eu falo que a vida começou a me bater, eu brinco assim, quando eu fiz 28 anos, que foi quando a minha mãe faleceu, né? Que eu comecei a lidar com as dores da vida. Porque até então eu estava lá, trabalhava, sou enfermeira também, nessa época eu trabalhava como enfermeira. Trabalhava, voltava para casa, estudava, enfim. E aí eu perdi a minha mãe. E eu entrei num processo que eu era muito ligada à minha mãe, né? E eu entrei num processo assim difícil de luto. Eu falo que o meu luto foi um luto prolongado, eu não acordei na hora. Eu fui depois, né? Eu fui levando isso depois que eu comecei a viver esse luto, né? Acho que fazia mais de ano que ela tinha falecido, quando eu comecei a perceber mesmo a falta que me fazia, enfim. E aí fiz meus 29 anos, comecei a lidar com esse luto, tentar lidar da melhor forma que eu sabia com esse luto. Ficamos eu e meu pai. Os dois muito fragilizados, que eu falo que a minha mãe era a força da família, né? A minha mãe ela era uma mulher muito forte, então a gente meio que enxergava, a gente não enxergava a nossa força, né? Que eu falo como psicanalista, eu falo para os meus pacientes que a gente tem uma força dentro da gente, mas eu colocava isso muito nela. Então, né, isso vai fazer diferença para eu falar por que eu vivi, o que eu vivi depois. Né? Eu colocava muito a minha força na minha mãe, eu achava que estava na minha mãe a minha força. Então, eu conheci, né? Conheci não, essa pessoa, né? O meu relato, né? Antes que eu esqueci de falar, é de um relacionamento difícil que eu passei, né? Um relacionamento abusivo, um relacionamento extremamente tóxico. E por que eu entrei nele e como eu consegui sair, né? Essa pessoa, ela fazia parte da minha vida. A gente tinha namorado na adolescência, um namoro de adolescente, né? E desde então eu segui minha vida. E quando eu tava com 30 anos, lidando com o luto, né? Aprendendo a lidar com as dores da vida ainda, ele apareceu. Ele apareceu na minha vida de novo, dizendo que nunca tinha me esquecido, enfim. E eu tava num momento assim, frágil, emocionalmente. Foi uma coisa que eu vim aprender depois. Eu passei a minha dependência emocional da minha mãe para ele, de certa forma, né? Eu aprendi a lidar e superar isso depois. Na hora, lógico que eu não percebia isso. E a pessoa que ela é abusadora, né? Tem mulheres também, eu falo que tem, né? A gente fala muito de homem, de relacionamento abusivo, que o homem é o abusador, mas também tem casos de homens que passam por isso, né? Que é mais fácil acontecer com a gente, porque a gente tem essa coisa da criação, da gente querer ter o príncipe encantado, né? A gente acha que a gente não consegue viver se a gente não tiver, né? Não que a gente não ter, a gente não possa ter, mas a gente tem que saber também ser feliz com a gente, né? Mas muitas mulheres não conseguem, né? Eu era uma. Então, eu coloquei essa dependência emocional sem perceber, né? Também ajudou que ele tinha uma personalidade muito parecida com a da minha mãe, né? Uma personalidade mais forte, né? Uma pessoa mais expansiva, né? E eu já sou mais quietinha, mais assim no meu canto. E eu espelhei a minha mãe nele e passei isso para ele, né? E aí assim iniciei esse relacionamento, reiniciei, né? Mas aí assim, tudo muito rápido, né? Eu falo que isso quando os pacientes me perguntam como que eu identifico um relacionamento
né? Assim, geralmente começou tudo muito rápido. A pessoa te conheceu ontem, e aí ela te diz, olha, você é o amor da minha vida. Nossa, porque a gente vai casar amanhã, né? E não é, as coisas não são assim, né? A gente vai construindo as coisas aos poucos. Então é perigoso isso, né? Mas eu não sabia, né? Não percebia. Ah, vamos casar, enfim, eu sei que em 2 meses, se eu não me engano, a gente se casou, né? E assim, tinha sinais que eu não percebia, né? Eu falo que a gente tem sempre que se atentar aos sinais, tanto que as pessoas ao meu redor viam, né? Meus parentes, meu pai, eu falo que foi uma coisa que eu tive que lidar também nesse meu processo de cura, aprender a me perdoar porque eu me culpei muito, porque meu pai sofreu demais com isso, né? Meu pai dizia para mim, olha, filha, ele não é uma pessoa legal, você vai sofrer. E eu bati o pé com ele, não, isso é coisa da sua cabeça, imagina. Né? Eu até me emociono de falar isso, porque eu tive que aprender. Né? E meu pai, infelizmente, eu não tenho como pedir perdão para ele, porque, assim, pessoalmente, que ele faleceu. Né? E ele faleceu em meio a essa dor toda, né? De me ver passando por isso e eu não consegui sair. Né? Mas, enfim, vamos voltar. Não, deixa eu falar uma coisa. Pode falar, abre seu coração, fique à vontade. Só Tá. preciso ouvir tua voz, tua história. Então, foi assim. Havia sinais, como eu estava falando no começo, né? Havia explosões de raiva do nada, né? Sem motivo, né? Acho que mesmo quando a gente tem um motivo, tem formas da gente resolver que não, né, dessa forma. Mas havia, assim, eu me lembro que a primeira vez que eu não quis enxergar, que até uma amiga minha, né, que eu tô tentando restaurar esse relacionamento com ela hoje, ela me falou nesse dia, né? Até a gente acabou se afastando por causa disso. Era meu aniversário, né, de 30 anos. Foi logo que eu fiz 30 anos, acho que foi meu aniversário de 30 anos. Foi um pouco depois da data do aniversário, eu queria fazer uma festinha pra família, e eu tava animada. Ah, vou fazer 30 anos, que legal. E aí, assim, eu tinha uma chácara lá na minha cidade, no interior de São Paulo, né, que era uma chácara que tinha com um tio meu. Esse tio meu gostava de beber, né, eu nunca gostei disso, né, mas essa pessoa, né, que eu vi esse relacionamento também, na época ele bebia, e eu também, né, não gostava muito, mas, enfim, né, pensava, porque falavam que eu era careta, né, então eu tinha que ficar, eu ficava quieta. Aí ele disse assim, era de dia, né, a festinha ia ser à noite. Aí à tarde ele falou assim, olha, vamos, a gente tava andando de carro, dando uma volta de carro pela cidade, ele falou, olha, vamos na chácara que vou tomar uma cerveja lá com o seu tio. Tudo bem, mas eu falei pra ele assim, mas você não acha melhor então a gente, né, você beber e comer à noite? Eu falei bem assim, tô falando sério mesmo, não gritei, não falei bravo, não vi motivo. Eu só falei, olha, toma de noite, porque daí a gente vai estar, né, na festinha do aniversário, né, com a família, né, e você aproveita, né, porque eu pensei, nossa, se ele toma cerveja agora, né, né, depois ele não vai nem aproveitar a festa minha. Mas uma coisa assim, despretensiosamente, eu nem, né, não tive intenção nenhuma de brigar ou de falar nada, só dei uma sugestão pra ele, né, e assim, a reação dele foi uma coisa absurda. Ele tava dirigindo o carro, ele freou o carro bruscamente, eu fui pra frente, e ele virou o carro com tudo, e pisou no acelerador assim, com toda a força e começou a voltar. E eu não entendi o que eu tinha feito. Eu não entendi o que eu tinha feito. Eu falei, eu não tô entendendo o que eu fiz. E ele me respondia. E eu vi assim no olhar dele uma coisa absurda, sabe? Um medo. Eu senti um medo absurdo esse dia. Aí do nada ele começou a gritar mesmo, gritar muito comigo. Falar, você acha que você manda em mim? Você não manda em mim. Eu faço o que eu quiser. Aí eu tentei explicar, falei, não tava tentando mandar, né? Só dei uma sugestão pra você. E foi assim. Aí isso era umas 2 da tarde. A gente chegou em casa, né? E ele começou a falar. Que assim, as conversas nossas, eu falo que não eram conversas, eram monólogos. Era ele falando e
ai de mim se eu abrisse a boca para falar. Então eu tinha que ficar quieta escutando. E aí ele, não, porque você começou a falar tanto que eu era errada, o que eu fazia de errado. Eu sei que esse dia, e eu só pedindo desculpa porque eu queria que aquilo acabasse. Eu queria que aquilo acabasse. E eu falo que eu rio porque quando eu fico nervosa eu rio, né? Quando eu, sabe, às vezes mas assim, foi bem difícil. Eu queria que aquilo acabasse. E eu sei que ele destruiu o meu psicológico esse dia. Foi a primeira vez que isso aconteceu, que eu me lembro, mas isso ter acontecido. Destruiu minha alegria de comemorar meu aniversário, né? Eu falei dessa amiga minha, né? Porque eu contei pra essa amiga minha que aconteceu, porque a gente, quando a gente passa por um relacionamento assim, a gente não entende muito, né? O que tá acontecendo, né? Então a gente pensa, gente, será que eu realmente... Porque uma característica do abusador é colocar a culpa na gente, né? Então eu falava, gente, será que eu sou culpada mesmo? Será que eu fiz errado? Né? E aí eu fui falar com essa amiga minha, e essa amiga minha ficou muito chateada, porque ela viu a minha tristeza no dia, né, quando a família chegou ali, né, pra comemorar meu aniversário. Eu não queria mais nem comemorar, né? Geralmente era assim, com datas importantes, sempre acabava dessa forma. Essa foi a primeira, né, demonstração mais clara, né? Mas aí, assim, começa com coisas pequenas, né? Começa assim, olha, você não sabe fazer isso direito, deixa que eu faço aqui pra você, que você não sabe. Tudo bem, né? Eu, tudo bem, que legal. Só que aí, com o tempo, isso vai evoluindo pra, olha, você não faz nada direito. Você não sabe fazer nada. Nossa, você é imprestável. Eu ouvia isso, né? Eu ouvia muito, muito isso. Eu ouvia coisas assim como, você é um lixo, você não sabe fazer nada, você é louca, isso é clássica, né? Todo abusador fala isso. Você é louca. Ele usava essas conversas, né, que eram monólogos, né, que eu falei. Não sei se está dando para vocês entenderem, que eu fico um pouco emocionada, não sei se eu tô conseguindo me expressar, assim. Mas essas conversas, esses monólogos, né, era ele, às vezes, mais de hora me falando o quanto eu era errada. O quanto eu era errada, o quanto isso... eu só fazia tudo errado. Ele usava coisas que ele sabia que eram fraquezas minhas contra mim nesses momentos. Então, por exemplo, depois que eu tive meus nenéns, né, depois que eu tive meus 2 filhos, para quem não sabe, né, eu tenho 2 filhos especiais. Eu tenho um neném autista e uma menininha que tem paralisia cerebral. E eu tive muita preocupação se eu não tinha algum problema, apesar da minha neném caçula não ter nascido com problema, né? Isso era uma coisa que os parentes deles falavam também, né? Que, ela tem problema, você tem outros filhos de outro casamento e você não tem problema nenhum, então o problema é com ela. E até eu fui fazer exame e descobri que eu não tinha nada. Eu tinha essa insegurança comigo. Falei, nossa, né, será que eu tenho algum problema? E eu às vezes comentava isso com ele. Quando tava tudo bem, ele, não, isso não é nada demais, não bota isso na cabeça. Só que quando ele não tava bem, né, quando ele tava com raiva, quando ele contava as coisas de mim, ele usava isso. Ele falava assim pra mim, você sabe que você tem problema, né? Porque eu tenho filhos normais, meus filhos são normais. Esses 2 aí, você sabe que é por causa de você. Né? Você vai manipular, né, durante esses monólogos, né? Outra questão é a minha insegurança com os meus parentes. Os meus parentes, né? Isso é outra característica do abusador, afastar a gente das pessoas que a gente ama. Ele me afastou. Me afastou dos amigos, me afastou da família. Os meus parentes se afastaram de mim. Tanto que até hoje eu tô tentando retomar o relacionamento com eles. Porque né, a gente tem que entender que as pessoas às vezes não entendem. Quem não passou por isso não entende. Né? Então, muitos têm raiva de mim, né? Porque eu me afastei voluntariamente também, porque, né? Ele falava pra mim, se afasta, tal pessoa não gosta de você, enfim. E eu me afastava. E ele usava isso também. Quando a gente tava nesses momentos
né, de monólogo, ele me dizia, ó, você sabe que ninguém te ama, né? Só eu pra te aguentar, ninguém gosta de você. Olha só os seus parentes, eles não falam com você, eles não... Por quê? Por causa de você. Porque você tem problema sério, você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa... Você é louca. E aí, assim, imagina uma pessoa falando isso pra você por mais de uma hora. Eu passava por isso. Por mais de uma hora eu ouvia isso. E aí chegava uma hora que eu não aguentava, porque ninguém aguenta isso, né? Aí eu começava a chorar. Eu já cheguei até a ajoelhar no chão, pedir, por favor, para com isso. Aí o que ele fazia? Ele olhava pra mim assim, bem sarcástico. Falava assim, tá vendo? Como você que é louca? Eu não tô desequilibrada, é você que tá desequilibrada. Gente, quem não fica, né? Depois de uma hora, você, né? Mais de uma hora, às vezes, ouvir uma pessoa, né? Fazendo isso com você, né? E fora assim, eu vivi 2 gestações difíceis, né? Emocionalmente, nas minhas 2 gravidezes foram muito difíceis, né? Com abusos verbais, principalmente na segunda, né? Vou relatar uma história que até já contei pra você, né? Vou falar pro pessoal aqui também. Que eu tava esperando a minha segunda filha, a Carolina. Ela nasceu prematura, nasceu de 7 meses, porque eu entrei em trabalho de parto prematuro, muito também por causa do que eu passei. A gente morava em Mato Grosso na época, em Chapada dos Guimarães não tinha maternidade, só tinha maternidade em Cuiabá. Então a gente tinha que ir para Cuiabá, né? E eu comecei a ter sangramento e ter dores, né? Entrei em trabalho de parto e falei, nossa, a gente vai ter que ir pro hospital. Eu tô com medo, né? Porque ela vai nascer. Tá, fomos. Pegamos o carro e fomos. Só que no meio do caminho da viagem, eram 60 quilômetros, se eu não me engano, eu fiz um questionamento na época, a gente tinha um posto de combustível lá, né? Que eu tava vendo que ele não tava conseguindo levar aquilo, enfim, tinha questão de um dinheiro ali, eu questionei pra ele, falei, nossa, mas esse dinheiro que você ficou de, né, enfim, coisa assim, mas eu falei assim, também sem nada demais. Eu não sei se ele se sentiu atacado ou o que foi, mas ele surtou de novo. E começou a gritar muito comigo. E eu no daquele processo, né, sangrando, com dor, sem saber o que ia ser. Ele começou a gritar muito. Né, que eu era uma idiota, que eu só enchia a paciência dele, que eu não tinha que me meter nisso, que eu era mulher que eu não entendia nada. E assim foi até que a gente chegou em Cuiabá e chegamos na frente do hospital. Quando a gente chegou na frente do hospital, ele virou pra mim e falou, desce. Eu falei, mas você não vai descer comigo? Eu não conheço a cidade, né? Eu não conheço ninguém. Como que eu vou me virar sozinha, né? Ele falou, desce ou eu tiro você daí pelo cabelo. Você vai querer ver? Você vai duvidar de mim? Aí eu falei, não. Não porque eu sabia que ele ia fazer isso. E aí eu desci. Desci e fui. Sozinha pro hospital. Foi assim que eu tive minha filha, né? Ela chegou no hospital mais tarde. Enfim. E aí que a gente entra nas agressões físicas também, né? Que o relacionamento abusivo ele vai evoluindo dessa forma, começa com abusos pequenos, depois isso vai evoluindo para coisas maiores, né? Só que eu falo hoje, né? Eu percebo. Ele era tão covarde que ele não me agredia de forma que as pessoas podiam ver. Então, assim, ele me dava um soco na cara. Porque senão as pessoas iam olhar pra minha cara e iam ver que tinha alguma coisa, né? Então, o que ele fazia? Ele puxava meu cabelo. Ele gostava muito de puxar meu cabelo. Ele puxava meu cabelo, me derrubava no chão. Por 2 vezes que eu me lembro, ele me pegou pelo pescoço de uma forma que eu juro que eu achei que eu ia morrer. Porque eu não conseguia respirar. Foram 2 situações que aconteceram. Foi uma em Mato Grosso e outra aqui em Fortaleza. E eu achei que eu não ia conseguir, eu não sei. Eu acho que foi Deus que fez ele me soltar, porque eu não consegui me soltar.
E sempre botando a culpa em mim. Não, porque você me deixa nervoso, você faz isso comigo, achando que você ia fazer isso. Enfim. Então, assim, começaram assim, agressões físicas também, né? E é difícil pra mim, mesmo eu falando hoje, eu percebo, mas assim, até quem tá de fora pode pensar, né? Nossa, mas como que ela aguentava isso? Ela não saía disso. Porque o abusador, né, o narcisista, ele faz isso com a gente. Ele faz a gente acreditar que a culpa é da gente. Ele faz a gente acreditar. E eu acreditava que a culpa era minha. Eu falava, nossa, gente, e eu tentava, eu pisava em ovos. É terrível você viver assim. Né? Eu pisava em ovos o tempo inteiro. Pensando, o que eu ia falar? Nossa, se eu falar isso, será que ele vai se irritar comigo? Será que. Né? Será que eu. Né? Coisas assim. Né? Uma outra situação que eu me lembro foi já um pouco antes do fim do casamento mesmo. A gente tava viajando, tinha ido visitar a mãe dele no Paraná e tava viajando de volta pra cá, pra Fortaleza. E ele tava cansado, eu notei que ele tava cansado, daí ele parou o carro e falou, vou dormir um pouco aqui no carro mesmo. A gente tava os meus nenéns e os 2 filhos dele, do casamento anterior. Aí ele falei, tá pra dormir só com o meu neném, o Felipe, ele é autista, então é assim, ele tem uma coisa que ele não pode ver a gente dormindo se ele estiver acordado. Então ele quer fazer carinho na gente, ele vem pegando, né? Então aí o Felipe começou a querer pegar nele. E eu me preocupei, falei, nossa, acho que ele tá muito cansado. Né? Então eu vou dar uma sugestão da gente parar num hotel, né? Faltava um pouco de viagem ainda. A gente parar num hotel pra ele descansar um pouco, né? Porque eu tinha medo de dirigir naquele trecho, então não tava dirigindo. Aí eu falei pra ele assim, falei, você não quer ir pra um hotel só pra gente, né, pra passar a noite? Porque daí o Felipe dorme também, né, e você consegue descansar. Foi bem assim que eu falei, juro que eu falei assim pra ele. E eu não sei o que aconteceu. Ele se transformou. Ele olhou pra minha cara assim, com uma cara horrível. E saiu, bateu a porta do carro. Nós ficamos assim, eu, os meninos, filhos dele, sem entender nada. Aí ele voltou, ele pegou um energético lá pra ele e voltou. E aí eu falei, o que aconteceu? E aí ele começou a gritar comigo na frente dos filhos dele. Você é um idiota, você tá pensando só em você. Eu tava preocupada com ele. Então, assim, eram coisas assim que você, por mais que você tente, você não consegue corresponder às expectativas do abusador, né? Porque não é com você, o problema é com ele, né? Ele tem sempre vai ter uma coisa que você vai fazer que não tá certo. Então, assim, em mim tudo era errado. Você fala muito baixo. Eu sou uma pessoa que eu falo baixo mesmo. Eu falo baixinho. E ele, né, como ele tem esse perfil do abusador, geralmente é uma pessoa que as pessoas de fora não acreditam, né, que ele faz isso. O abusador é uma pessoa que ele é extrovertido, ele é uma pessoa que as pessoas adoram ele, que aonde ele chega, ele manipula as conversas, ele manipula as atenções. E ele era assim. Ele falava alto, né, ele falava bem, fala muito bem. Então, e ele me humilhava em relação a isso. Falava, me irrita você falar baixo. Você fala muito baixo. Sabe? Me irrita isso, me irrita esse seu jeito. Ele falava, sabe? Então, assim, tudo me irritava ele em mim, né? E eu tive vergonha de falar para as pessoas o que eu vivia. Ao mesmo tempo, né, quando eu caía, que eu tinha momentos de lucidez, eu tinha momentos que eu falava para mim mesma, mas não é normal isso, não é possível que isso seja normal. Não é possível que eu seja tão errada assim, não é possível, né? E nesses momentos, eu falava para mim mesma, gente, o que tá acontecendo, né? Mas aí ele vinha, né, com mais as conversas e conseguia me convencer de novo que a culpa era minha, né? Ele conseguia me convencer disso, que eu era culpada, que eu era errada, enfim. E eu fui deixando de me reconhecer, né? Eu fui deixando de... Eu não me via mais no espelho, sabe? Eu parei de trabalhar, na época eu trabalhava como enfermeira, eu parei de trabalhar,
porque ele dizia que não, você não precisa trabalhar, não, né? Porque... E quando eu deixei de trabalhar, eu escutava, você é uma bondoca, só eu trabalho e você é uma madame. Enfim, eu tinha que ouvir isso também, né? Então, assim... E por incrível que pareça, foi assim por 4 anos, né? Isso, quase 5 anos. E quem terminou foi ele, né? Por incrível que pareça, mas assim, não tão incrível, né? Porque a gente que trabalha, né, com desenvolvimento humano, eu sou psicanalista, tem uma questão, né, que eu já falei com você sobre isso, que o narcisista, ele tem a fase do descarte, né, com a vítima, que ele abusa da vítima e quando chega num ponto que ou ele já arrumou outra vítima, mas geralmente ele já arrumou outra vítima, né, quando chega nesse ponto, ele descarta a vítima anterior, né, foi o que aconteceu comigo, né, ele me levou para casa da mãe dele e disse que ia viajar. Do nada ele me mandou uma mensagem de WhatsApp falando que não me amava mais, que não queria mais. E eu, no primeiro momento, como toda vítima, né, que não enxerga, eu entrei em desespero. Entrei em desespero. Falei, nossa, como eu vou viver? Porque eu realmente achava que eu não ia respirar sem ele. É isso que eles fazem a gente acreditar nisso, né? A gente acreditar que a gente não é capaz de respirar sem eles. A gente esquece que a gente tinha uma vida antes, né? A gente acha, eu entrei em desespero, falei, gente, eu não vou, o que eu vou fazer da minha vida, né? E eu fiquei, acho que por um mês, mais ou menos assim, né? Não, eu tenho que dar um jeito, né, de voltar a esse relacionamento, achando que era amor, né? Amor não faz isso, né? Amor não faz isso, não. Tanto ele quanto eu, né? A minha reação, né? O amor não deixa a gente desesperado, né? E eu levei mais ou menos um mês para começar a perceber, né? E até eu falo que foi ótimo eu ouvir, eu não consegui entrar antes por causa do neném, que eu tava ajudando a babá, que o neném tá um pouquinho doentinho, mas eu entrei, a colega, eu não me lembro o nome dela agora, mas a que tá anteriormente aqui, falando Ana contigo. Paula. Ana Paula. É. Então, foi ótimo ela falar, essa questão de Deus falar com ela. Eu não me lembrei de falar isso pra você. Mas eu passei uma situação só que o inverso. No meio desse mês aí, que eu tava voltando pra Fortaleza né, e naquele desespero, que, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Teve uma amiga minha, assim, colega, né, que a gente não se falava há muito tempo, que ela me chamou. Era até de noite. Eu achei estranho, era umas 2 horas da manhã. Ela me falou, eu tava acordada com o neném, então eu vi. Ela falou, eu tô te mandando mensagem, porque eu tava aqui orando e Deus pediu pra eu falar uma coisa pra você. Ele pediu pra eu falar pra você se afastar. Só se afasta, porque senão você vai morrer. Eu, assim, não... tá bom. Mas assim, não me liguei nesse primeiro momento, sabe? Tanto que eu fui lembrar com a colega, que é a Ana Paula. Ela falando, né, que Deus falou com ela pra restaurar o casamento dela. Comigo foi o contrário, né? Eu recebi essa mensagem dela, não dei muita importância na hora, sabe? Mas aí foi que começou a minha recuperação, né? Porque no meu caso, né, não tinha, né? Não tinha como, né? Não foi um casamento baseado em amor, né? Foi uma questão de dependência emocional. Né? Eu estava frágil, eu me coloquei, né? Passei essa falta minha da minha mãe para ele e ele, né? Como narcisista, se aproveitou, né? Para cometer os abusos, né? E aí que eu comecei a acordar depois de um mês, né? Nesse processo eu comecei a acordar. Falei, nossa, né? Cadê eu? Né? Comecei a ler isso dele.
e querer me reconhecer de novo. E foi aí que eu comecei a procurar ajuda, né? Primeiro para resgatar minha autoestima, para entender, até para poder seguir em frente, né? Porque eu sempre falo isso para os meus pacientes, se a gente não cura o que a gente passou em relacionamentos anteriores, a gente vai levar isso para um outro relacionamento, né? Então eu fui cuidar disso. E eu comecei a entender, né, por que eu era uma vítima perfeita para isso. Né? Assumir a responsabilidade minha também, porque eu falo muito também com os meus pacientes em autorresponsabilidade. Né? Ah, ele fez tudo isso, sim, mas como eu não cuidava de mim e eu tinha essas questões dentro de mim, eu me permitia estar nessa situação. Né? E aí eu fui me levantando aos poucos. Ainda tô, eu falo que eu tô me levantando porque eu falo que falta, né? É por isso que também que eu te procurei, né? Falta me aproximar também de Deus. Que eu me aproximei de mim mesma, né? Eu reconheci o que estava de errado em mim, né? Que eu entendi que eu não era tudo que ele dizia. Foi um processo que eu tive que encarar as minhas dores, né? Encarar quem eu era e não é fácil isso. O que eu fiz? Também uma coisa que eu fiz que eu já comentei com você, deixa eu comentar com o pessoal aqui. Eu coloquei num papel, né, para eu poder, porque o que acontece? O cérebro da gente, quando a gente sai de uma situação, o cérebro tende a querer puxar a gente de volta, né? Ele puxa a gente de volta porque não tem medo de mudança, né? Então é por isso também que é tão difícil sair de um relacionamento assim, porque o cérebro tende a mostrar pra gente só o lado bom, né? Então a gente esquece tudo aquilo. E o que eu fiz? Foi uma estratégia que eu também falo para os meus pacientes. Eu peguei vários papeizinhos e eu escrevi. Eu escrevi tudo que ele me falava. Ah, você é um lixo, você não serve para nada, ninguém gosta de você, eu tenho nojo de você, você é ridícula, você é idiota, você é retardada, enfim, coisas assim. Eu escrevi. Eu escrevi e eu espalhei pela casa. Toda vez que meu cérebro tentava me boicotar, né? Tentar voltar para essa situação, eu lia isso. E, e foi assim que eu fui superando. Né? Eu fui percebendo que o problema não estava em mim. Né? Eu tinha essa questão da minha autoestima, de resgatar, mas eu não era o que ele falava. Né? Eu fui aprendendo isso aos poucos. E fui aprendendo a me amar. Né? E foi isso que me levou a direcionar o meu trabalho para mulheres, né? Porque eu acho que nada melhor do que a gente viver na pele, né? Que quando a gente não vive, a gente muitas vezes se questiona, a gente não entende, né? E quando a gente vive, a gente entende o que a outra pessoa tá passando, né? A gente entende as dores, né? Entende as coisas. Então, assim, foi assim que eu comecei a fazer dos limões uma limonada, né? E entender que o que importava não era o que acontecia, e sim o que eu fazia com isso, né? O que eu ia fazer com o que eu vivi? O que eu vivi, eu vivi. Eu não tenho como voltar atrás e apagar isso, né? Mas eu tenho como pegar os limões e fazer uma limonada e mudar isso, né? Como vai ser dali pra frente, né? E o trabalho também me ajuda muito, né? Trabalhar com mulheres, né? Ajudar elas a enxergar o que eu enxerguei. Ai, eu não sei quanto tempo já foi. Não, tô tranquilo, tem tempo. Você quer continuar ou quer que eu faça umas perguntas já? Pode fazer, me ajuda muito. Porque eu falei que eu tenho tendência a resumir as coisas. Então, você pode falar. Então, é muito forte a tua história. Cada história aqui, eu acho que eu sempre falo que até o final da imersão, não sei se vou estar em pé ainda. Mas é muito forte. As pessoas estão comentando, eu vi os comentários aqui das mulheres passando, elas lembrando de relacionamentos que elas já viveram, algumas que ainda estão dentro desse relacionamento abusivo. E é um desafio muito grande para você e para elas que estão aqui, de lidar com a situação.
tem os seus bebês que são especiais, né? Eu já falei para você que os seus bebês estão no estado de inocência, e no estado de inocência eles são preservados e cuidados e amados por Deus. E é algo muito forte. Aí se tu puderes compartilhar também um pouco de como lidar com essa situação numa perspectiva de como é que pode abrir os olhos, né? Porque é difícil, tu já comentou, né? Como é que a pessoa percebe os primeiros indícios? Como ela pode fazer? O que que ela pode não fazer? Assim, o que mais me foi forte de tudo, né? Que tu passou, que tu tá falando aqui também foi a questão da tua bebezinha ali quando foi ter ela na maternidade, né? Então são acontecimentos que vão acontecendo e as pessoas não percebem. E às vezes, quando percebe, não tem força para sair. E aí eu acho que a tua história vai. Eu acho não, eu tenho certeza, eu falei que é um fato já é um fato. E essa história ela vai ajudar muitas mulheres, já começou um movimento para as rainhas acordarem em todo o Brasil, um movimento muito grande. E compartilha conosco aqui como é viver a experiência e como é abrir o olho. Como é que faz para abrir o olho? Mesmo não conseguindo, mesmo não sabendo, não tendo força. Uhum. Então, no meu caso, eu cheguei até esse final do relacionamento e ele terminou o relacionamento. Então, eu falo que, né, mas tem, né, coisas que a gente pode prestar atenção já no início, né? Então, o narcisista, geralmente, ele são Já- muito. Estão me Pode perguntando. responder. Quando tiver pergunta, tu pode responder. Se tu identificar, pode responder, fica à vontade. Tempo, faz acho que uns 5 meses separou mesmo, que eu não o vejo assim, mas que a gente tá distante faz mais. Ele viajou a trabalho, né? Então, assim, já faz uns meses aí. E voltando lá, né, no início, né, como, né, prestar atenção. É difícil, por quê? Porque nesse comecinho tem sinais, mas eles são sinais sutis, né? E geralmente é aquela coisa muito rápida, como eu falei, e muito lindo, né? Muito lindo. A pessoa até tem, a gente chama isso na psicologia, né? Eu fiz uma especialização em psicologia cognitiva, a gente chama isso de camaleonismo. Não sei se você já ouviu falar. A pessoa se traveste exatamente do que você quer, né? O que você sonha, o que você espera. O narcisista tem esse poder. Então ele se molda a você nesse começo. Então ele eu quero uma pessoa assim, assim, assim. É o que ele vai ser para você. E você vai pensar, nossa, esse é o primeiro sinal. Eu costumo falar isso para as minhas pacientes. Esse é o primeiro sinal. Muita perfeição não existe, né? Não existe. As pessoas não são perfeitas. Verdade. Aquela pessoa, nossa, ela é muito perfeita, incrível, não tem defeito nenhum. Nossa, cuidado, né? A velocidade das coisas também. A pessoa te conheceu ontem. Não, eu quero casar com você amanhã. Né? Também fica de olho, né? Porque não é bem assim. Pequenos sinais disfarçados de cuidado, né? Pequenas coisinhas assim, tipo, não fala com tal pessoa mais, não. Se afasta. É, não faz isso, não faz, enfim, sabe? Algumas coisas que você acha que é cuidado e não é, né? É importante a gente tentar, né? Eu falo que não é fácil, mas identificar esses sinais desde o começo, porque para não acontecer como aconteceu comigo, né? Que eu tive que chegar até o fim desse relacionamento, né? Mas assim, eu falo que graças a Deus que eu cheguei viva, né? Que eu tô aqui, que eu tô, que eu resgatei, né, a minha autoestima, que eu tô feliz para seguir minha vida, né? Mas assim, pode ser antes, né? Eu falo para os meus pacientes, você pode perceber isso antes. Tem esses pequenos sinais, né? Uma outra coisa também que eu falo muito, presta atenção, né? No caso das mulheres, presta atenção em como esse homem trata as mulheres da vida dele, presta atenção em como ele trata a mãe dele, presta atenção em como ele trata irmãs, se ele tem, enfim.
presta atenção. Porque se ele trata mal, você vai ser a próxima. Né? Você não vai ser uma exceção. Né? A gente tem tendência a achar, não, comigo vai ser diferente. Não, não vai ser diferente. Né? Como ele era com antigos relacionamentos, né? Com ex-esposos, ex-namoradas. Né? Tem, Isso. tem, Hum. tem pergunta aí. Ah, Olha, tá tão legal de estar sendo diferenciado essa hum. live, então assim, ela está contando o testemunho dela, a transformação, mas vocês podem colocar perguntas aí para ela, Ah, que eu não. eu identificar, ela pode parar e ler e dar a dica para vocês, tá bom? Pode Uhum. continuar. Ah, eu vi aqui agora. Tem que não vai embora. Tem sim. Tem. E se ele vê ainda algum benefício em ficar com você, ele não vai, não. Ele vai e volta. É um jogo que ele faz. Né? Um jogo emocional que ele faz. Tem sim. Tem abusador que não vai embora. Então, tem casos, sim. Que não chega ou não chegou ainda nessa fase do descarte, né? E geralmente, se você fizer esse movimento para terminar o relacionamento, ele vai atrás. Ele vai atrás. Porque ele quer fazer. Entendeu? Não sei se eu fui clara. Né? Mas é o que eu tava falando. Eu respondi a pergunta e eu me perdi no que eu tava falando agora. Não, tu tava falando dos sinais primários do abusador, dessa questão, né? Que ele Uhum. trata aquelas coisas sutis, de se transvestir de umas certas características para manipulação. Sim. Pode continuar. E esses sinais eles são pequenos, mas dá pra gente ir treinando pra identificar isso, sabe? A Ana tá falando aqui, quando tem filhos usa pra ameaças também. Também pode ser, vou tirar ele de você, ou enfim, tem isso também. Né? Eu não passei por isso, né? Eu falo, a gente tem que. Mas tem isso também. E as Tem uns casos que eles usa as crianças para manipulação e outros eles descartam o filho praticamente para deixar a mulher mais triste, mais humilhada. Uhum. E hoje eu falo, né? Falando agora especificamente no meu caso também, hoje olhando para trás eu percebo, né? Ele tinha filhos de outros relacionamentos. Ele nunca foi um pai presente, né? Com os filhos dos outros relacionamentos dele. Ele tinha dificuldade para pagar a pensão. Ele tinha, né? E como, né? Eu achei que comigo seria diferente. Não vai ser diferente. Eu falo isso sempre aos meus pacientes. Com você não vai ser diferente. Se ele é um cara, se você conhecer um cara que é um cara bom, que é um cara legal, que sempre foi legal com todo mundo ao redor dele, defeito todo mundo tem, né? Mas sim, que é um cara legal na essência, ele vai ser legal com você. Agora, se ele não é, não vai. Você não vai mudar ele. A gente não muda, né? Não quer ser mudado. Né? E aqui também eu vou abrir um parênteses em relação ao narcisista e o psicopata. O psicopata, né, é um pouco mais complicado do que o narcisista, ele é mais. Já tem um vídeo que eu coloquei no meu Insta, né, sobre isso, que eu diferencio o narcisista do psicopata. O psicopata ele nasce assim e não tem cura. Então não adianta, né, eu achar que ele é perverso. O narcisista ele não nasce assim, ele desenvolve isso por questões da infância, enfim, mas também é muito difícil ele querer mudar. É muito difícil, porque ele acha uma outra característica dele. Ele nunca erra, né? Como todo narcisista, ele é perfeito, ele não erra. Então, se acontecer uma coisa errada, mesmo que foi ele, partiu dele isso, a culpa é do outro, não é dele. Então, muito dificilmente vai acontecer de um narcisista parar e pensar, não, eu tô errado, eu tô abusando de você, eu nunca vi isso acontecer. É muito difícil. Porque ele tem essa questão de sempre querer estar ali, né, em evidência, ser o melhor, nunca errar, né? E uma outra coisa também, uma outra dica que aconteceu comigo. Perceba quando se essa pessoa que está com você, ela se alegra com suas conquistas. Porque uma vez eu falei isso pra ele, inclusive, quando a gente estava mais chegando no fim do casamento. Eu falei, nossa,
você é a única pessoa que não se sente feliz quando eu conquisto alguma coisa. Que eu tinha, na época, eu tinha, não sei se foi em relação à psicanálise, né? De eu começar, né, voltando ao trabalho para psicanálise, enfim, que eu já tinha me formado, né? E todo mundo me dava os parabéns, todo mundo feliz. Ele não conseguia. Ele não conseguia se alegrar com nenhuma conquista minha. Nada, assim. Então, isso é uma outra característica do narcisista. É só ele pode brilhar, só ele pode ser bom, só ele pode, né, se você de alguma forma chamar atenção no sentido, né, de fazer uma coisa boa, de conquistar alguma coisa, ele vai pegar isso como uma ofensa para ele, entendeu? A Josi tá falando aqui, né? Então, Josi, que nem eu tava falando, não, o narcisista não nasce assim, mas é muito difícil ele querer mudar. Né? E assim, tem a questão dos filhos, né, que eu tava falando antes. No meu caso, ele simplesmente se afastou dos filhos, né? Eu falo que ele se separou de mim e separou dos filhos também, né? E só que, parando pra pensar, ele já tinha uma história de fazer isso antes, né? E eu achei que ia ser diferente. Então, assim, é complicado, assim, é bom pra eu falar isso hoje, porque me alivia, né? Mas pra gente se curar, a gente tem que acessar as nossas feridas, né? Eu já acessei isso várias vezes, mas é a primeira vez que eu tô falando assim pras pessoas, né? E é muito bom, né? Muito, muito gratificante poder estar aqui falando, né? Ah, Jô, você fez outra pergunta. Como a gente age com o narcisista? Não dá palco pra ele. Eu vou falar assim, bem na, né? Se você perceber, né? Que você está sendo vítima de um narcisista, não tenta debater com ele, você não vai conseguir. Porque ele nunca vai admitir que ele está errado. Né? Eu sei por experiência própria várias vezes, como eu falei antes, eu já me peguei várias vezes pedindo desculpas por coisas que eu não fiz. Pedindo desculpa por coisas, por erros dele, porque ele é, como todo manipulador, consegue virar a situação de forma que você se torna culpado. Né? Mesmo que ele tenha feito, se ele te traiu, ele vai virar a situação de forma que você vai se sentir culpado por isso. Né? E você vai pedir desculpas. Então, não discuta. Né? Começou a discutir, querer brigar, não tenta mostrar para ele que ele tá errado, porque ele nunca vai admitir que ele tá errado. Então, se afasta. É isso só que eu posso te dizer, é isso. Não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, a gente, né, como eu falei, eu tive uma história que eu nunca tive outra pessoa na vida. Então, pra mim era difícil, né? Eu admiti que não estava dando certo, que não era o que Deus queria pra mim. Foi muito difícil pra mim admitir isso, né? Porque eu me sentia culpada, né? Eu me sentia culpada, falando, gente, mas né, eu esperei por ele assim até os 30 anos. Nossa, eu não posso, né, seguir minha vida, né? Então eu demorei pra entender que eu podia sim seguir minha vida. Mas assim, é o que eu posso falar, né? Eu falo assim para os meus pacientes, né? Eu posso dizer o que você tem que ouvir, não sempre o que você quer ouvir, que às vezes o que a gente quer ouvir não é o que a gente precisa ouvir, né? E assim, o que eu falo para você né, em relação à sua pergunta, se afasta. É a única coisa. Né? A Josi colocou aí, ó, eu estou muito feliz com esse movimento de imersão, porque tem impactado muita vida. Uma vida transformada, que eu ganho meu dia, ela colocou aí que além da live está sendo poderosa, que hoje essa live está sendo um despertar para ela. Então, é mais a Josi vai colocar aí a rainha, acorda rainha, coloquei a rainha acordou, Josi, coloca aí, a rainha acordou. Pode continuar, filho. Então, eu falo que é a primeira vez que eu tô falando isso para outras pessoas, né? Já falei isso com você, né? Já falei com a Clio, não sei se a Clio tá aí agora, já falei, ela me ajudou bastante também. Mas é a primeira vez que eu tô falando isso, assim, para as pessoas, que eu acho que eu já tô forte. Eu acho que eu vou chorar, porque isso é normal, né? A gente
A gente ia lidar com isso, a gente se emociona mesmo. Mas, assim, eu me sinto feliz. Feliz por ter conseguido sair disso. Sair viva, né? Seguir minha vida. Me sentir feliz, me permitir ser feliz de novo. Isso mesmo. A Josi acordou. Aí já acordou. Que incrível, já tô com o coração alegre aqui. Bom, acho que eu me lembre que eu tinha que falar, acho que era tudo isso. Olha aqui, ó, tenho chamado com mulheres também, ó. Olha, Josi, eu não sei se a Josi te segue ou segue a gente por aqui todos. Conecta na Liz aí, já conecta e já cai nesse movimento aí da corda, a corda rainha. O movimento, eu falei para Liz, o movimento já começou. O movimento já começou. O movimento começou desde quando ela tomou uma decisão. E aí eu quero compartilhar algo com vocês antes de eu retornar aqui para ela. O movimento ele começa na nossa vida a partir de uma decisão. A decisão, outra coisa, ninguém é ensinado a tomar decisão. Existe princípio básico. Ontem na mentoria eu estava falando com o pessoal que na escola a gente, por exemplo, aprende a escrever e a ler, mas ninguém é ensinado a ouvir. A gente não é ensinado a tomar decisão. E a gente sempre fica, de alguma forma, deixando isso para depois. Então, o grande movimento, ele começa com eu vim através das telas. Ela chegou através das telas, Josi. Então, já me segue aqui. E o principal é seguir aí a Liz. E já conecta com ela e já entra para esse movimento aí do Acorda Rainha. Sim. É a decisão que a gente precisa tomar. A decisão, às vezes, ela é difícil, ela é delicada, até porque quando a gente está preso numa situação é porque a gente tem algumas crenças que a gente traz com a gente. E às vezes existe crenças, eu converso com todo mundo que conversa comigo, sabe que eu me tornei um homem hoje de princípios, hoje. Mas eu já fui um homem de regras, já fui um homem de crenças. E às vezes a crença, a regra, ela faz a gente estar em ambientes ou se sujeitar a ambientes que não é pra gente, que a gente não merece aquilo. Mas porque a gente recebeu uma regra ou uma instrução, até familiar, ou de alguém, ou de uma experiência que a gente viveu, a gente sustenta aquela situação. Aquela situação daquele momento, de estar ali. E depois, dentro desse contexto do relacionamento abusivo, a pessoa fica tanto verbalizando palavras, verbalizando, que a pessoa ela toma aquilo como um fato, como uma verdade. Ela começa a viver daquele jeito mesmo, achando que ela não presta, que ela não serve para nada, que a vida dela não vai de alguma forma ter mais sentido. E esse movimento de propósito de vida e esses testemunhos, eu parti ele, porque assim, eu ouvi muitas pessoas assim em fase terminais. Eu digo que é honra, né? Tem gente que não me entende, mas é o meu jeito, né? Eu tive o privilégio de conversar com algumas pessoas dos últimos segundos de vida. E eu peguei ali códigos incríveis, também de conversar com moradores de rua, de conversar com pessoas de fase terminal, pessoas que surtaram dentro de clínicas de psiquiátrica, e trabalhei também com dependente químico, morador de rua, com orfanato, asilo, então eu peguei muitos códigos. E eu vi que todo mundo tem uma história incrível para contar. E essa história, por mais triste que seja, ela pode transformar vidas. Eu fico feliz por você se propor a falar da sua história publicamente, porque não é algo fácil. Não é algo fácil uma mulher assumir ou aceitar ou verbalizar coisas que aconteceram, desde agressões físicas, morais, psicológicas. É algo que assim que não tem saído da minha cabeça de quando falou do teu bebê, assim, quando foi ter lá no hospital, que foi muito forte aquilo. Sim. E aí essa história que a gente conta de vida, de experiências, vai conectando. E um vai trazendo a outra. Aí já chegou a Josi, aí agora já, por intermédio da Estela, aí ela conheceu a Liz, aí eu creio que vai estar aí conectada e acompanhando. E eu convido a todos a contar a sua história. Coloque para fora, é difícil, eu sei. É dolorido, eu sei. Mas ela pode ajudar muitas pessoas. Pode transformar muitas vidas. E hoje, quais são as lições que tu tem tirado dessa experiência, Liz? A minha mãe em primeiro lugar, principalmente. Né? Eu falo isso Olha aí, muito. mano. Pega os códigos aí, mulheres. Porque assim, se a gente não se cuidar, a gente, como eu já falei antes, a gente leva para outros relacionamentos o que a gente viveu, né? Dependência, enfim. Então,
me ver hoje, né, sabendo que eu sou suficiente, né, e se eu for estar com outra pessoa, vai ser para complementar e não para completar, porque a gente já é completo, né, a gente já é inteiro. E a gente, para estar com alguém, a gente não tem essa coisa de metade, né, a gente é inteiro, então a gente vem para somar, né, e foi acho que o maior aprendizado que eu tive disso tudo, desse processo meu, né, me cuidar e me tornar uma pessoa nova mesmo. Com certeza. E feliz. Então, vocês pegaram os códigos. Quero perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta. Nós já estamos caminhando para o fim. Então, vocês que estão assistindo a gente, mulheres, ou até homem também, posso fazer pergunta aí para querida Liz, ou para mim também, que se eu puder ajudar vocês aqui com alguma situação, eu vou estar aqui à disposição para falar com vocês. Esse movimento é muito grande, é muito importante. Depois do final da live aqui, que daqui a pouco nós vamos estar encerrando, eu convido você a ir lá comentar, deixar o seu comentário, deixar aquilo que você aprendeu, compartilhar também, porque eu vou deixar salvo essa live. Eu tenho pedido de coração assim, muito generoso com as pessoas que eu entrevisto, para que elas me disponibilizem a história delas para compartilhar, né? Então vai ficar salvo, então você pode compartilhar. Existem mulheres que precisam ouvir essa mensagem. E aí você pode só com um dedinho assim, duas vezes você pode compartilhar uma transformação. Porque alguém pode estar ali aprisionado, uma mulher pode estar ali à beira da morte mesmo, porque tem casos que tem, né? Vocês sabem disso, a gente não pode encobrir, né? A gente está conversando aqui nessa uma hora que a gente conversou, no Brasil milhares de mulheres acabaram de falecer por vítima de homicídio, Feminicídio. feminicídio. Então, mas imagine você que está aqui conosco nessa live, você pegou esse conteúdo, que você, com 2 cliques, você pode comunicar essa mensagem com alguém. E essa mensagem pode, ainda hoje, restaurar a vida de uma mulher. Ou trazer um despertar. Por quê? É muito complicado. Tá vindo aí as perguntas aí. Pode falar. Sim. Quando eu casei, eu trabalhava só com enfermagem, que eu sou enfermeira, né? Formação universitária. Amo muito também. Acabei me afastando, mas eu amo. Tem o código aí, Liz, porque assim, nesse movimento, estou conectando um monte de enfermeira que estão trabalhando com UTI, com pacientes e fazem. Tem algum segredo aí, eu vou entender isso aí até o final da tarde. Por quê? Mas foi assim durante o casamento, né? Ainda não tinha. Foi durante o casamento que eu fui me formar em psicanálise, né? E me ajudou também bastante, né? Enxergar, né? Comecei primeiro voltada para os outros, depois comecei a olhar para mim. Geralmente a gente faz isso, né? A gente começa a entender os outros, depois eu comecei a pensar, né? Com esse processo todo, nossa, mas eu também tô passando por isso, né? E aí, Ela colocou aí. me ajudar. Eu adoro, viu, Josi? Eu gosto muito, né? Foram 2 anos aí para formação, mas a minha pós. Você gosta de psicanálise ou enfermagem que ela falou? Não entendi. Ela colocou saúde aí. A Saúde. personalidade da saúde. Para a área da saúde. É que você tem vontade do quê? Porque a psicanálise também, né? É saúde mental, né? Mas acaba sendo saúde também. Acho que ela tá falando de enfermagem. Eu sou suspeita pra falar, Josi. Eu amo, tá? Eu amo. Psicanálise também. Também eu amo. As duas coisas que eu amo. Hoje trabalho mais com psicanálise, né? Até porque os meus horários me ajudam, né? Por causa dos nenéns, né? Então me ajuda a ter uns horários flexíveis, né? Então, mas eu gosto muito. Eu acho que você tem que ir atrás. Vai atrás de fazer o que você gosta, vai atrás de olhar pra você, vai atrás de se gostar em primeiro lugar. Porque se você não gostar de você, você não gosta de ninguém, né? A gente não consegue gostar dos outros se a gente não gostar da gente. Então, e faz parte de gostar da gente a gente fazer, né? Se importar com os nossos projetos, com as coisas que a gente tem que fazer, que a gente gosta de fazer, né? A gente deixa muito de lado, principalmente quando a gente passa por relacionamento assim. A gente deixa a gente. Meus nenéns têm. O Felipe tem 4 anos e a Carolina tem 2 anos e meio. Ela perguntou a idade das crianças. Ela se identificou muito.
Então Que vamos aí bom. já caminhar. Olha aí, tá vendo como uma mensagem ela pode, Uhum. uma mensagem transforma a vida. A Estela tá aí, é uma pessoa que eu tenho muito apreço. Eu já vi o comentário dela várias vezes. É uma amiga que já tem se tornado uma irmã. Eu já tenho tido uma aliança de irmã com ela, de um carinho especial. E eu tenho visto muitas pessoas, muitas mulheres serem transformadas por intermédio da vida também da Estela. Eu quero deixar esse agradecimento. E agora, principalmente, a tua vida, Liz, porque você comunicou a sua mensagem. E aí a Josi já tem sido impactada aí. Ah, que bom. Tem 2 anos que renasci, ela tem 2 anos. E aí eu quero te perguntar aí para a gente caminhar para o final, antes dos agradecimentos, eu quero te fazer uma pergunta, mais uma, porque essa live ela vai, como eu falei, vai restaurar muitas mulheres. Mas Uhum. qual seria uma dica, ou pelo menos 3 dicas? Seria meio que uma mentoria, já que. Qual seria umas 3 dicas, uma ou duas? Fica à vontade para te falar. De como pode ajudar a mulher a sair desse contexto do narcisismo que tu falou, né? De contexto de estar ali sofrendo, até apanhando, sendo humilhada, porque até para fazer alguma coisa, às vezes a mulher precisa de aprovação do próprio cara que a manipula, né? E ela Uhum. deixa de fazer algo porque quer ser aprovada por ele e depois quer mostrar para ele que ela é capaz de algo que ele mesmo já desconstrói na cabeça dela para manter ela ali naquele cativeiro, né? Ao lado. Passei muito. Compartilha com a gente uma dica aí. Solta aí É, esses códigos. Em primeiro lugar, eu falo para as mulheres para procurar ajuda, no sentido de estabelecer relações com as pessoas de novo, porque o narcisista ele tira a gente, né, das relações que a gente tem, das amizades, de família, e a gente muitas vezes fica com vergonha, porque tem um preconceito que eu não falei, né? Gente que tem preconceito, estava falando, eu escutei isso depois que eu saí desse relacionamento. Ah, mas você estudava, né? Você forma. Como que você passou por isso? Gente, tem psicólogos que passam por relacionamentos abusivos, tem psiquiatras que passam por relacionamentos abusivos. Então não tem Isso, nada a isso é ver. o fato. Então, É porque, por exemplo, eu mentoro às vezes, eu dou instrução para psicólogo, para psiquiatra. E eu já atendi eu não tenho também. formação na área. Eu não Uhum. tenho formação na área. Então, as pessoas têm conceito, né? Falam, qualquer um pode passar, porque o manipulador, né? Ele consegue fazer isso com a cabeça das pessoas, né? Não importa A, quem jo, você. a Josi fez uma afirmação, só que eu quero que tu ressignifique ela nessa afirmação aí, porque já mostrou aí pelo menos para mim, né, alguma coisa aí desse contexto dela estar, né, presa e ela precisar sair. Então, Josi, as pessoas se afastam assim. A gente acaba se afastando das pessoas, tá? A gente não percebe, mas a gente se afasta. Aí as pessoas respeitam a nossa decisão de se afastar. Foi o que aconteceu com os meus parentes, com os amigos, entendeu? Foi o que aconteceu com eles, né? Não que eles se afastaram, né? Eles viram um movimento de afastamento da minha parte, né? E respeitaram isso, né? Então, assim, a gente evitar de se afastar das pessoas. Se a gente já tá afastado, procurar voltar, né? Porque essa rede de apoio que a gente vai conseguir. É com essa rede de apoio que a gente vai conseguir sair. Porque sozinha a gente não consegue mesmo, né? É pedindo ajuda. É assim que a gente consegue. A Gisele fez uma pergunta que da pessoa não se alegrar com suas conquistas. Olha, depende, mas na maioria das vezes é assim, é mais sutil. Tem alguns narcisistas, eu já atendi paciente assim, que é bem nítido mesmo. Ele tira sarro de você, dá risada de você com as suas conquistas, tenta transformar isso numa coisa negativa. No meu caso, eu percebi assim, porque eu não tinha questão de elogio, né? Tipo, eu conquistei uma coisa, me formei em alguma coisa que eu queria. Não tinha, parabéns. Não, eu notava assim na expressão dele que ele não gostava, né? Não se sentia incomodado, parecia que de alguma forma apagava o brilho dele, sabe? É bem isso. Então depende da pessoa, depende do abusador. Tem alguns que são mais nítidos, sim, mas né, a gente tem que prestar atenção. Eu falo pra gente prestar atenção no que a gente. Até eu tava falando com você ontem, a gente tava falando sobre intuição, né? A intuição da gente fala as coisas, né? Então, assim, isso aqui não tá legal, não tá certo. Então, isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante. A A Estela, Estela eu era ela burra. falou que ela viveu 11 anos, ela colocou na mensagem logo acima, na hora que você estava falando que passou. Ela viveu 11 anos um relacionamento assim também. 11 Eu era, anos.
Hum, eu também, Estela. Eu também era burra, eu fazia tudo errado. É bem assim. E a gente acredita nisso. Ciúme do seu crescimento. É bem isso. Ciúme e ninguém, como eu falei, né? Ele não pode, ninguém pode brilhar, só ele, né? Se você brilhar também, não vai funcionar, né? É bem isso. Então, assim, ó, existe, o pessoal tá gostando demais. Pode ficar aqui duas, pode ficar o dia inteiro aqui. Mas eu vou lançar, eu sou um homem cheio de desafio, né? Encostou perto de mim, é desafio. Uhum. E eu vi que esse assunto ele tem suma importância e ele tem trabalhado a questão intrínseca de cada pessoa aqui, as questões que permeiam o mais profundo da alma. E aí eu acho que, eu acho não, tenho certeza, eu não acho, corrija a fala, eu tenho um fato. E nós vamos agendar, nós dois, você já está convocada, e eu tenho certeza que você vai aceitar o convite, nós vamos marcar uma live, nós vamos falar mais sobre amor próprio e essas questões de como a mulher pode lidar para sair dessa situação. Então eu convido todos vocês que estão aqui na live. Durante a semana eu vou marcar aqui com a Alice, eu vou ver o tempo dela bem flexível por causa da agenda dela e dos bebês dela. E a gente vai fazer uma live, nós vamos continuar essa live aqui. E aí nós vamos falar só pergunta e resposta, amor próprio. Aí Uhum. nós vamos fazer um movimento aqui, pedir para as mulheres que estão aqui, convidar o máximo de mulheres. Eu vou estar na live, sou entrevistador, sou o diretor do programa. O protagonista é a Liz, porque ela tem uma história incrível, incrível. Eu tenho falado para ela que ela é uma mulher extraordinária. Eu já estou vendo o movimento. Já tem a Estela que passou 11 anos também, ela pode agregar nesse movimento. Tem a Josi que está nesse movimento aí, também já está dentro desse movimento. Então, nós vamos assim, ó, de uma forma, com muito amor, porque é o amor que vai nos dar a direção de mover. E eu tenho conectado aqui na imersão Propósito de Vida, eu já tenho identificado esses moveres e aí eu vou conectando as pessoas com as pessoas certas, né? Para esse mover. Então nós já temos esse mover aí que vai cuidar da questão dos pacientes, do amor, de quem sofre, o TI, que tem a Rita, tem a querida Selma, já tem um movimento de família e casais com a Selma e com a Ana. Aí tem um movimento para restaurar pessoas depressivas e estão passando momentos complicados com a Estela, de movimento e corpo com a Cleo, né, e a Estela. E agora nós vamos aí nesse movimento de cura interior e alma e amor próprio e que essas mulheres possam sair desse cativeiro. E aí a Liz vai estar com essas chaves aí. Vamos liberar essas chaves aí para tirar esse monte Uhum. de mulheres. E me diz aí se vocês estão gostando da live, dá o coraçãozinho aí. Pode falar, Liz, fica à vontade. A Josi fez uma pergunta ali em cima que eu vi que é em relação à área profissional. Josi, o meu ex-esposo também tá, ele não parava em emprego, não. Isso também é uma característica. Não é regra de todo narcisista, mas acontece muito. Né, ela perguntou que em relação à área profissional, né? Se que o caso dela não para em emprego, isso é comum de acontecer. Olha, o pessoal tá. Então vai ser duas coisas. Então vamos fazer assim, duas coisas aqui. Eu vou pedir para vocês baterem um print. Eu vou tirar só os comentários rapidinho aqui, para vocês baterem um print. E vocês marcarem eu, @Júnior Pimentel e @CoachLisa. CoachLisa, né? @CoachLisa. E aí vocês vão marcar a gente no Stories. Eu vou pedir com muito carinho, eu sei que ela está muito corrida hoje, ocupada, que o bebezinho dela não está bem de saúde. Mas eu vou pedir para ela abrir uma caixa de pergunta também. E agora, nesse intervalo da imersão, que a gente só volta às 14 horas, você vai lá e você vai tacar a pergunta de vocês lá no Stories dela, que ela vai botar uma caixinha lá para você fazer pergunta. Você segue ela também. Você me segue aqui, eu vou salvar essa live. Deixa o comentário de vocês. Ative a notificação tanto a minha quanto a dela, porque essa semana vamos fazer um movimento aí de amor próprio, de, de restauração interior mesmo, da alma, dos sonhos, dos projetos. Não há nada melhor de alguém que vivenciou e venceu. Eu digo para ela que ela já venceu. Isso já venceu, já é um fato. Ela venceu, ela superou. Ela tá vivendo essa nova jornada. Eu falo para ela e também o pessoal que mentora comigo, o pessoal que está na mentoria comigo, eu sempre falo que conquista e transformação eu uso as pessoas como modelo. Se você conversar comigo, a base de argumentação é ver o melhor e o potencial das pessoas. Agora, quando é erro, eu me uso como exemplo. Eu me uso como exemplo, por quê? E eu também sou homem. E aí, como homem, eu posso colocar certas situações que é comportamento do homem que
pode ser observado também pelas mulheres. E de reconhecer que o homem ele erra, mas tem o erro que é o erro decorrente até da vontade dele, mas se ele anseia e deseja mudar, ele consegue. Mas existem homens que realmente não tem jeito, não. Não tem Nossa, jeito. essa é a diferença, né? Que uma vez me perguntaram qual a diferença entre. Sai quando dá tempo, sai. Pode É, falar. assim, até me perguntaram, né? Como que eu identifico se. Porque às vezes acontece da gente errar, né? De ter alguma atitude, que é, né, alguma coisa, né? A pessoa que não é um abusador, que não é assim, ela vai fazer. Quando você se queixar pra ela, ela vai fazer um movimento pra mudar, né? Pode não ser do dia pra noite, mas você vai perceber isso, né? Ela fala, tô te machucando com essa atitude, eu vou fazer um movimento pra mudar, né? O abusador não, qual vai ser a reação dele? Botar a culpa em você. Então, essa é a diferença básica, né? Olha aí, eu tô aprendendo demais aqui. Eu vou ficar até. Eu vou emendar até as duas, será? Para começar da tarde. Então, assim, vou tirar agora aqui os comentários. Rapidinho, só um segundinho, vou tirar para vocês baterem um print. Para eles. Uhum. Desativei. Agora vamos lá. Só um momento. Uhum. Esse negócio de ficar batendo print é muito engraçado. Vocês bateram, então vocês vão marcar o arroba. Deixa eu soltar aqui rapidinho. Acho que tem uma pergunta da Rita. Estou nessa mentoria o segundo dia. E o quê? Continua aí. A Rita aí, continua teu comentário e faz a propaganda da minha mentoria aí, Rita. Então, assim, eu quero agradecer vocês. Será que eu voltei os comentários? Deixa eu dar uma olhada. Voltei. Eu quero agradecer vocês que estavam aqui conosco participando. A Liz vai abrir uma. Por favor, se possível. É um Sim. pedido especial. Abra uma caixinha lá no seu stories lá para que as mulheres possam lá fazer perguntas. Não Uhum. esqueça de deixar o seu comentário na live aqui, salvo vocês que estão aqui. Eu vou pedir algo também para vocês enviarem essa live. Você que é mulher, envie, no mínimo, se comprometa comigo e com a Alice. Envie pelo menos para 3 mulheres, para elas conhecerem o trabalho e o movimento que a Alice está fazendo. E aí cada mulher vai lá no meu perfil e vai enviar para 3. Eu vou enviar logo mais 30. Na verdade, enquanto a mulher estiver aqui no meu coisa, que eu vou enviar para todas, porque essa mensagem ela precisa chegar ao máximo de pessoas possível. Cris, Liz, meu esposo está tendo pequenas transformações. Eu acho que Uhum. esse daí é um caso de estudo, hein, Liz? É. É o caso de estudo. Então tá. Então, Liz, deixa aí suas considerações finais, a sua. A Josiva precisa de bastante ajuda. É. Deixa aí as suas considerações finais. Se você quiser responder alguma pergunta, eu estou disponível ainda aqui. Comigo não tem problema ainda. Até as 2 horas ainda tem 1 hora ainda, então eu tenho um tempinho. Mas aí, Uhum. você pode deixar suas considerações finais, seus agradecimentos. Aí, se quiser ainda responder alguma pergunta aí, porque eu sei que tem uma pergunta que dá para responder. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz de ajudar os outros e a mim mesma também, né? Josi, eu estou à disposição, tá? Para falar com você. É normal você sentir o que você está sentindo, sim, tá? É normal. E eu estou à disposição, pode me procurar, tá? A gente tem bastante coisa para conversar aí. E eu quero agradecer também todo mundo que assistiu, né? Tô muito grata mesmo. E isso aí. E vamos seguir em frente, né? Vamos seguir É muito feliz. bom, é muito bom ver o seu sorriso. É gratificante ver você sorrindo, Uhum. mais uma vez. Eu quero agradecer a vocês, nós estamos encerrando a primeira parte da imersão Propósito de Vida. Vocês não chegaram aqui por acaso, tem um propósito. Nós estamos nesse tema renovo. Nós tivemos 3 palestras já da Selma, da Ana e agora da Liz. E à tarde nós vamos ter mais 3. Nós vamos receber a Ed Matos, eu vou receber a Gisele e eu vou receber também a Glória Ibarra no período da tarde. Nós vamos começar das 14 horas até ali às 17 horas, vai ter um intervalo de 40 minutos, depois eu volto no período da noite, eu vou receber uma pessoa que eu já cuidei também dela, já ajudei ela, hoje ela se tornou uma referência, uma artista no estado do Norte, ela se tornou referência na cultura lá, e ela tem feito os projetos no estado todo, e à noite eu vou receber ela aqui, vai ser uma honra para mim receber a Ingrid, aí no final vai ter o José,
E vai ter o encerramento ainda do lançamento do livro da Jéssica Miller, que é Olhar para Dentro te faz florescer. Então, convido vocês a estarem conosco até o final do movimento, da imersão. É importante vocês estarem comigo aqui, porque nós estamos nesse princípio do mover. O livro também da Liz, ele vai sair em breve. Eu já comecei com o processo aí com ela já está adiantando. Nós vamos lançar esse livro ainda aqui, num dos eventos aqui da mentoria. Essa mentoria ela tem começado, esse movimento, na verdade, de imersão, ela tem começado online, mas ela vai pegar proporções grandes, vai pegar proporções primeiro em lugares fechados, depois vai virar ginásio. Não vamos chegar a estágio, nós vamos tacar o terror na terra. Então, venham fazer parte conosco desse movimento. E aqui fica minha gratidão e meu respeito por você, e por você permitir-lhes contar a sua história de transformação, a sua história de mudança, e como você fez essa conexão de vencer esse momento delicado que você passou. Minha gratidão aqui também, dá um beijo aí para a princesinha lá, para a Carol, e para o seu bebê lá também recuperar. Vai dar tudo certo, e nós estamos encerrando. Eu queria ficar mais, mas precisamos encerrar. Se você Obrigada. tiver algo ainda para falar, então... Oh, gratidão. Não? Obrigada. Gratidão, então. Vou salvar aqui a live, 5 minutinhos, 3 minutinhos, já vai estar salvo aqui. Eu vou pedir para vocês, são 11 pessoas aqui, 11 comentários lá embaixo na live. Envia para as pessoas e marca a gente no Stories. E às 14 horas, nós estamos de volta com mais uma imersão Propósito de Vida. Gratidão a todos. Vocês não chegaram aqui por acaso. Tem um propósito.